esta garotinha, há 20 anos atrás, já deu 20 anos? 17 anos. Há 17 anos atrás, nós, esses meninos aqui, há 17 anos atrás, fomos colegas de seminário, estudamos no mesmo seminário, o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus no Brasil, na cidade de Pindamonhangaba, um instituto interno. Ela era veterana e eu era calouro. A turma dela oprimia a minha turma, entendeu? Porque eles achavam que primeiranistas... Você também oprimia, Raquel. Achava que os primeiranistas não tinham condições nenhuma de responder questão nenhuma teológica. Mas já no segundo semestre, as turmas se tornam muito amigas e a nossa turma foi uma turma muito amiga. E passaram-se os anos, o pai dela é pastor da Igreja Assembleia de Deus, do bairro, da Fonseca ou do Fonseca? Do Fonseca, aqui em Niterói, uma linda igreja, tem um trabalho inspirador, e a nossa querida irmã Raquel, ela é formada em teologia, formada em psicologia, e também tem vários cursos de missões, foi missionária durante o tempo fora do Brasil, durante as aulas dela vai compartilhar alguma coisa, e hoje ela auxilia o Ministério de Adolescentes da sua igreja, dando aula na Escola Bíblica Dominical e desenvolvendo alguns projetos. E eu quero que ela trabalhe conosco essa matéria e que fique muito à vontade aí para compartilhar. A igreja está feliz por recebê-la, digam amém. Amém. Obrigado, Raquel. Deus abençoe, muito bem-vinda. A paz do Senhor, irmãos. Para mim é uma alegria e um privilégio estar aqui na igreja novamente. Eu não lembro, porque em 2008 ou 2009? Foi 2009. Em 2009 eu estive aqui falando sobre missões. Eu não sei se tem pessoas que estão aqui hoje, que estavam nesse curso anterior. Ah, que legal. Então, assim, é muito bom estar novamente com vocês. O Tarsis me deu esse desafio. Eu me sinto muito mais confortável de estar numa sala de aula, onde eu posso estar mais perto de vocês. Mas, assim, eu queria, antes de começar, fazermos uma oração e pedir para o Senhor estar conduzindo esse momento com a gente. Amém? Então, feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui essa noite com os meus irmãos. Te agradecer por esse dia, Senhor, porque o Senhor nos trouxe em segurança. Te agradecer, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos compartilhando um pouco mais, Senhor, do trabalho que temos feito. Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor venha conduzir tudo aquilo que será falado, tudo aquilo que será compartilhado. Que o Senhor venha nos abençoar nesta noite. Em nome de Jesus eu oro e desde já eu te agradeço. Amém. Eu tenho trabalhado com adolescentes por mais ou menos uns 10 anos e tem sido um desafio muito legal. A gente que trabalha com adolescente, a gente aprende muito com eles. E assim, esse ano foi uma experiência riquíssima, porque pela primeira vez eu fiz uma expedição missionária com adolescentes. Nós, em janeiro, fomos num grupo de 16 adolescentes e alguns professores para a Tríplice Fronteira, lá em Foz do Iguaçu, Paraguai e Argentina. E depois eu vou estar compartilhando um pouquinho sobre isso com vocês. E o meu desejo é, na última aula, trazer esses adolescentes para vocês conhecerem e eles poderem também compartilhar um pouquinho do que eles viveram ali. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre como é que é o ministério com adolescentes. E o que a gente vai aprender nesses dias, né, nessas 3 aulas? A primeira coisa é o que a Bíblia diz sobre os adolescentes. Que informação, quais são as verdades que a Bíblia traz sobre esse grupo de jovens que estão na nossa igreja e que também não estão na nossa igreja? O que a Bíblia diz sobre eles? A Bíblia ela é rica em exemplos de adolescentes que marcaram a sua geração. E a gente vai ver alguns desses exemplos da Bíblia, desses adolescentes. Vamos avaliar um pouquinho, estudar sobre o perfil do adolescente, quais são suas características, quais são suas necessidades. Vamos ver quais os desafios que a gente tem enfrentado e que a gente se depara trabalhando com essa faixa etária dos adolescentes. Vamos ver um pouquinho hoje sobre líderes de adolescentes,
né, sobre o perfil desse líder, o que é importante considerar na liderança de adolescentes. Vamos ver sobre o adolescente e a sua missão no mundo. E, no último dia, a gente vai ver sobre isso. Dicas e sugestões para o ministério com adolescentes. A gente não vai seguir necessariamente essa ordem, mas a gente vai falar sobre tudo isso aí. Eu trouxe aqui hoje algo que, para mim... Peraí. O melhor de todos os biscoitos que existem no mundo. Esse biscoitinho aqui. Vocês acreditam em mim que esse biscoito é o melhor biscoito que existe no mundo? Vocês acreditam? Eu posso provar, eu vou confirmar para você. Ele é realmente o melhor biscoito que existe no mundo. Não acredita em mim? Mas por que você não acredita? Hã? Alguém acredita em mim? Eu estou experimentando, eu estou falando para vocês, é o melhor. Essa receita da minha mãe, vocês não acham esse biscoito em lugar nenhum no mundo para comparar. Fui eu que fiz, eu aprendi com ela. E é muito bom. Vocês acreditam? Você, por que não? Estou te falando a verdade, você. Não, se você acredita, você não precisa provar. Irmão, o senhor que foi o primeiro a falar. Você acredita em mim que esse biscoito é o melhor biscoito que existe no mundo? É? Então vem cá que eu vou te provar que esse é o melhor biscoito que existe no mundo. Fresquinho. Eu fiz hoje. De graça. Posso pegar quantos? Pode pegar um. Não deu ainda para... Talvez não seja o melhor biscoito do mundo. Obrigada, irmão. Talvez não seja o melhor biscoito do mundo, mas eu só queria ilustrar uma coisa. Quando a gente trabalha na igreja, com adolescentes em especial, e a gente quer apresentar uma verdade para eles, essa verdade tem que ser real. E eu tenho que acreditar nela. De fato, eu realmente acredito que esse biscoito é o melhor do mundo. De todos que eu já provei até hoje, não tem nenhum biscoito que é igual ao da minha mãe. Fui eu que fiz hoje esse biscoito porque eu peguei a receita com ela. Mas é isso que a gente precisa passar. Jesus, ele é bom? Sim ou não? A Bíblia fala, né? Provai e vede que Deus é bom. Não tem como a gente trabalhar com um grupo de adolescentes se a gente não tiver experimentado isso na nossa vida. Eu preciso dar para eles algo que primeiro eu recebi. Eu preciso passar isso com verdade, da forma como é. Então a gente vai ver um pouquinho hoje alguns lembretes importantes, coisas que a gente nunca pode perder de vista no nosso ministério. Eu coloquei isso para a gente iniciar, porque são verdades tão profundas, porque são verdades da palavra do Senhor, e que se a gente tirar o foco disso, a gente pode se perder no ministério. E a primeira verdade que a gente vai ver está lá em 1 Coríntios, a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, 3:9. Vamos ler juntos? Porque nós... Está um pouquinho fraco. Vamos falar juntos? 1, 2, 3 e já. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. O que nós somos? Cooperadores. Quando nós nos empenhamos e nos dedicamos para fazer um serviço no reino, a gente não pode perder isso de vista. Que o que eu faço, eu estou fazendo em parceria com quem? Com o próprio Deus. E essa obra que a gente faz não é nossa. Os adolescentes não são meus. Eles são de Deus.
Então, essa verdade a gente nunca pode perdê-la de vista. Tudo que eu faço no reino de Deus, e isso envolve trabalho com adolescentes e tudo mais que eu possa fazer, eu tenho que lembrar disso. Eu sou apenas colaboradora do Senhor. Ele é o dono. Ele é o Senhor. Ele é o mestre. E eu sou apenas um instrumento nas mãos dele. A segunda verdade, o segundo lembrete, é que nós somos dependentes do Senhor, dependentes dele. E vida com Deus precede o ministério de Deus. E isso a gente vê lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 15, o versículo 5. Se eu não me engano, vai até o 9, mais ou menos. Mas o versículo 5 diz assim. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e já. Eu sou a videira, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tudo aquilo que pode fluir da nossa vida para trazer impacto na vida de outra pessoa, precisa vir primeiro de Jesus. Então não adianta, às vezes, a gente entrar no ativismo na igreja e querer fazer um monte de coisa, porque com adolescente a gente vai ver isso, que eles gostam de atividade, de dinamismo, se a gente primeiro não tiver o nosso tempo a sós com o Senhor. Tudo que aquilo que a gente pode dar, que vai ser eterno na vida deles, vem de Jesus. Porque Ele é a videira, nós somos apenas as varas, os ramos, que conectados nele, podemos dar muito, muito fruto. Frutos que serão eternos. Amém? O terceiro lembrete, essa terceira verdade, ela fala que Deus quer nos usar para influenciar adolescentes que vão marcar essa geração. E quando eu estava pensando sobre isso, me veio à mente a passagem de Juízes, que por várias vezes nesse livro a gente lê que aquela geração havia se esquecido do Senhor. E outra geração, após ela, se levantou que não conhecia o Senhor. E é exatamente isso que a gente tem visto. Às vezes, filhos, adolescentes que são filhos de pais tão dedicados à obra, que estão se desviando do caminho do Senhor e não estão tendo experiências com Deus. Eu tenho tido adolescentes, alunos meus, que estão passando por esse processo. De não conhecer o Senhor de uma forma pessoal, com experiências com Deus. E somos nós. Quantos aqui trabalham com adolescentes? Levante a mão. Temos alguns. Vocês são os instrumentos do Senhor para marcar a vida desses adolescentes. Para que eles possam dar continuidade àquilo que vocês estão fazendo. Para que eles possam sempre passar essas verdades para as próximas gerações. Em Mateus 28, 19, diz assim, portanto, ide... Então, os nossos adolescentes, eles são os nossos discípulos. E todo verdadeiro discípulo, ele é um discipulador. Esse é o mistério da multiplicação. E é por isso que a igreja chegou aqui ao Brasil, e é por isso que a igreja ela cresce e se espalha ao redor do mundo. Por conta desse mistério da multiplicação. Porque quando nós fazemos discípulos, nós estamos passando verdades que vão impactar aquela geração, e essa geração vai impactar a próxima geração, e isso nunca acaba. Porque todo discípulo, ele é um discipulador. A quarta verdade é algo que a gente não pode perder de vista, é que nós teremos dificuldades no nosso caminho. É bom a gente saber disso. Porque senão no primeiro obstáculo, não era isso que Deus queria que eu fizesse. Não estou no lugar certo, esse não é o meu chamado. Então é importante que a gente não esqueça que na nossa trajetória, no nosso trabalho para o Senhor, a gente vai encontrar dificuldades, porque nós estamos trabalhando dentro de uma realidade também espiritual e nós vamos encontrar resistências. Ou vocês acham que o inimigo ele cruza os braços e descansa um pouquinho? Não. Essa é uma qualidade que ele tem, né? Ele é incansável, ele não para. E em João 16, 33, na parte B, diz assim, neste mundo vocês terão, contudo tenham ânimo. Então a gente vai precisar ter muito ânimo, porque trabalhar com adolescente é difícil.
Não é fácil, mas é muito prazeroso. É gostoso. E quando a gente vê os frutos disso, isso nos dá mais ânimo para a gente trabalhar mais ainda. Quem trabalha com adolescente sabe disso. O sucesso do trabalho é garantido por Ele. Tudo que a gente faz, como nós somos cooperadores do Senhor, dependentes dEle, é fato que a gente vai ser bem-sucedido no ministério se nós estivermos pautados na palavra do Senhor. E essa é uma promessa que Ele nos garante em Mateus 16, 18, que diz assim: as portas do inferno... Vamos falar mais uma vez? As portas do inferno... Então, se as portas do inferno não vão prevalecer contra nós, que somos a igreja do Senhor, a gente não precisa ter medo, sabe por quê? A gente vai encontrar portas fechadas. Quando fala que as portas não vão prevalecer, é porque existem portas fechadas. Mas a gente vai assim mesmo. E aí, à medida que a gente vai indo e vai fazendo, as portas vão, tudo caindo, se abrindo na nossa frente. A gente tem que fazer. Os obstáculos não podem ser empecilhos que vão nos parar, mas apenas oportunidades de aprendizagem para nos fortalecer, para que a gente possa trabalhar mais ainda para o Senhor. E eu li essa frase do John Maxwell, muito interessante, que fala: a capacidade de um líder realizar algo extraordinário para Deus começa em seu coração e em sua... Começa em você. Se você quer realizar grandes coisas para o Senhor, você primeiro precisa ser essa pessoa que vai ter experiências com Deus e provar o quanto Ele é bom. Assim como eu fiz aqui a propaganda do biscoito. É bom, irmão? Ele quer mais um para confirmar. Eu vou pedir que você abra o seu livro na página 29, porque a gente vai falar um pouquinho agora sobre líderes de adolescentes e professores. Página 29. Vamos ver aqui Efésios, no capítulo 4, do versículo 11 ao 15, diz assim: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Pergunta: quem deu essa função de professor? Foi quem? Foi Deus. Então, isso não é uma coisa que a gente escolhe para a gente. Trabalhar como líderes e como mestres de adolescentes não é algo que nós escolhemos e colocamos. Essa é a minha função porque eu gosto de fazer isso. Não. Isso é um chamado. E quem deu esse chamado para um professor, que de fato é um chamado de Deus, foi o próprio Deus, não fomos nós que nos intitulamos nesse lugar. E nesse texto que nós lemos, qual é o propósito ou a função, para que Deus deu esse chamado? Qual é o propósito? Aperfeiçoamento dos santos e edificação. Então, Deus, quando separa líderes e professores de adolescentes, Ele chama essas pessoas para trabalhar no aperfeiçoamento desses adolescentes. Para que você possa ajudá-los, para que eles sejam cristãos edificados na sua fé e na sua vida com Deus. Qual é a responsabilidade, então, de um professor? Ainda naquele texto. Exatamente. Nós, como professores de adolescentes, nós somos porta-voz de quem? De Deus. Então, a gente tem que falar a verdade. Então, quando eu digo isso, professor não pode ficar falando, no momento em que está exercendo o seu ministério, as suas próprias opiniões. No momento em que você estiver exercendo lá a sua função de mestre, entenda
que você não é um porta-voz das suas próprias verdades, daquilo que você acha, daquilo que você pensa, mas você é porta-voz do Senhor. Então você deve falar a verdade. E a verdade, ela deve ser dita de que forma? Em amor, muito bem. Então, às vezes, adolescentes tiram um pouquinho essa paciência, né? Porque eles estão naquela fase, saindo da infância, entrando na fase da juventude, às vezes se comporta como criança, e às vezes deixam um pouquinho, são um pouco nervosos, agitados na sala, né? A Ana Deise também já foi professora de adolescente, tem muita experiência com eles. Mas a Bíblia nos assegura isso, que a verdade ela deve ser declarada, deve ser dita em... Isso quer dizer que a gente tem que tomar o cuidado para não ser rude, para não ser insensível demais com eles. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém. Qual deve ser... vamos ler em Filipenses agora. Já falamos quem deu a função, qual o propósito. Somos responsáveis por falar a verdade, a Bíblia, e falar em amor. Filipenses 2, do 5 ao 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Qual o nosso maior referencial como líderes? Jesus Cristo. E nesse texto que nós lemos, qual foi o grande exemplo que ele nos deu? Humildade. Mesmo sendo Deus, ele se tornou homem, sujeito às mesmas aflições que nós, para nos dar o exemplo. Então, professor, líderes, sejam vocês os imitadores de Jesus, e que nós, eu falo isso para mim também, que nós, como líderes de adolescentes e professores, nós possamos falar assim como Paulo disse para os seus liderados: sejam meus imitadores, podem olhar para mim e me imitar, assim como eu sou de Cristo. Amém. Sua vida irá impactar vidas e a fé dos adolescentes. À medida que a gente segue o exemplo de Cristo, que a gente copia Jesus em tudo. E assim como aqueles discípulos que viveram junto com Jesus e todas aquelas pessoas foram impactadas, as pessoas também serão impactadas através da gente, quando a gente começar a seguir o exemplo de Jesus. Efésios 2, do 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E aí a pergunta, o que vem primeiro? A graça de Deus ou as nossas boas obras? A graça de Deus. Então, nós, como professores, não precisamos colocar o foco no comportamento dos nossos alunos. Porque tudo aquilo que a gente quer que eles produzam, sabe aquele bom comportamento que você deseja, que você espera, fruto do Espírito Santo na vida deles? Quem produz isso é o próprio Espírito Santo. Não somos nós. Então, o nosso foco, eles não vão ser salvos pelas boas obras deles. Não é por aquilo que eles fazem, nem pela forma como eles se comportam, nem se eles vão para evangelismo ou se eles não vão para evangelismo. Eles são salvos pela graça. E o nosso foco o tempo todo, como bom discipulador, é sempre olhando para Cristo. É Jesus, o Espírito Santo, que vai produzir isso nos nossos adolescentes. Deus é quem produzirá no adolescente a real mudança à medida que eles crescem no seu relacionamento com Cristo. E nós somos esse canal que Deus vai usar para produzir isso neles, um referencial.
Eu até coloquei no livro de vocês, né? Que o adolescente ele deve ser ensinado a fazer a coisa certa e evitar a errada. Mas isso não é o suficiente. O discipulado aponta Jesus para o jovem e Deus produz nele as mudanças necessárias. Bom, vamos ver agora alguns componentes muito importantes para o ministério com adolescentes. E o primeiro deles, eu coloquei aí, é o relacionamento. Relacionamento é quando é aquilo que Jesus fez com seus discípulos, né? É estar juntos, é caminhar, é conhecer a individualidade de cada um deles. Porque Jesus conhecia os seus 12 discípulos de forma minuciosa, em detalhes. Ele sabia as suas características. E um componente muito importante para quem trabalha com adolescente é esse, é o relacionamento. É você ter interesse na vida cotidiana do seu aluno, do seu liderado. Ganhar a confiança deles. Que eles tenham confiança para se abrir. Gente, adolescente tem passado por tantos problemas, tantos e tantos problemas, e é tão bom quando eles olham para a gente e encontram em nós pessoas que eles podem compartilhar os seus segredos e as suas dificuldades. A gente vai ver um pouquinho mais à frente, nas próximas aulas, sobre esses desafios que os adolescentes estão enfrentando. E muitas vezes eles não têm com quem falar. Eles não têm um diálogo aberto em casa. Às vezes os seus conselheiros são pessoas que nem são da igreja, que não partilham da mesma fé. Que eles possam ver em nós essa pessoa, que eles podem se abrir e perguntar e serem aconselhados. Segundo componente que também é muito importante, que é a oração. E oração, irmãos, é algo que envolve diálogo com Deus, não é isso? Eu vi aqui que o pastor Tarso estava falando, vocês tiveram ministrações sobre isso, oração. Oração não é só quando a gente fecha os olhos e fala um monte de coisa, amém, acabou e vai dormir. Oração é a gente ter um relacionamento com o Senhor. E o meu conselho é que você possa orar de forma nominal pelos seus adolescentes, conhecendo as necessidades dele, que você apresente isso para o Senhor. E depois você fique em silêncio para ver se Deus tem algo para compartilhar com você sobre esse adolescente que você orou. Ouve o Senhor compartilhar com você. Quem sabe, a palavra que você precisa dar, o Senhor quer te orientar, trazendo um versículo na sua mente. Talvez te revelando coisas que o adolescente não compartilhou com você, mas que é importante que você saiba. Então, gaste tempo no seu devocional, um tempo a sós com Deus, intercedendo nominalmente pelos seus alunos e também esperando o Senhor falar com você sobre eles. O terceiro componente é diversão. Quem aqui se lembra da época que era adolescente? Ah, eu me lembro. E eu era uma adolescente falante. Eu gostava muito de... Hoje não tanto, gente. Eu não sou mais adolescente, mas eu gostava muito de esportes radicais. Se falasse assim, vamos fazer uma trilha, vamos lá no bungee jump, no high jump, eu vou, vamos. Gostava de naquelas montanhas russas, naqueles elevadores que despencavam de não sei que altura. Não sei, acho que nem tem ainda, que era Terra Encantada. Alguém chegou aí na Terra Encantada? Oh, todo mundo. Eu era uma adolescente muito animada e eu gostava disso, né? Teve uma época que eu fiquei mais para baixo, passei por uma crise de identidade, mas assim, eu me lembro que eu era uma adolescente que gostava de fazer essas coisas. E nós adolescentes, na sua grande maioria, gostam de quê? De novidade, de diversão, de atividade, de dinamismo. E a gente não pode perder isso de vista. Mesmo que a gente vá ficando com mais idade, a gente não pode esquecer que os adolescentes, eles gostam de diversão. Eles gostam de coisas diferentes. E isso produz animação para eles. E é tão legal porque, assim, às vezes, eu já estou cansada. Lá em Niterói, a gente tem uma montanha, um morro, né, onde o pessoal solta de asa delta, chamado Parque da Cidade. Alguém já esteve lá no Parque da Cidade? Conhece? O pessoal pula lá de asa delta. Tem um lugar muito bonito. E eu, assim, já pela terceira vez que eu estava levando os adolescentes para subir aquilo a pé. A irmã que já foi. A gente sobe a pé. Eu, quando era adolescente, participei dessa atividade através da Ana Deise, porque ela foi minha professora de adolescente. E aí ela levou a gente lá e fez, né, todo... Olha, eu sou uma boa discípula, né? Te copiei direitinho. E aí eu levei minha classe, a gente sobe aquilo a pé, mais ou menos 1 hora de subida, e tem umas partes que são muito íngremes.
Nessa última vez, irmãos, eu vi, gente, eu estou muito fora de forma, porque eu não estava mais aguentando. Depois de tantas vezes subir aquilo a pé, eu já estava assim, já quase esmorecendo. Por fim, veio um professor que chegou atrasado de carro e me deu uma carona. Eu terminei de subir de carro e os outros professores foram subindo a pé com eles. Porque eu achei que eu não ia conseguir mesmo. E aí a gente foi subindo e eles numa animação. Eu falei, gente, esse povo não cansa, não reclama, não murmura. E eles chegaram lá em cima, assim, super animados. E lá a gente fez uma aplicação sobre a vida com Cristo. Que no mundo, né, no nosso caminhar com Deus, a gente encontra dificuldades. Há momentos em que a gente pensa em parar, em que a gente precisa sentar e descansar, precisa tomar uma água gelada, precisa se refrigerar, mas que a gente precisa continuar e que a caminhada vai valer a pena. E quando a gente chega lá em cima e tem aquela vista maravilhosa, a gente faz uma aplicação de como deve ser no céu também, muito mais bonito do que a gente está vendo aqui. E vai valer a pena. Todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação. Não importa o nosso cansaço, porque o nosso descanso é no céu, mas a gente vai chegar lá e vai valer a pena. E a gente fez essa aplicação com eles. E eles, irmãos, sobem, descem. Propor hoje, agora, subir de madrugada, eles topam. Porque adolescentes, eles têm toda a energia. E foi por isso que eu coloquei como título da nossa aula, Adolescentes, a energia para impactar e mudar o mundo. Porque eles têm. Eles têm essa força física. Essa força que às vezes eu já sinto que estou perdendo, mas eles têm essa força física. Mas eles precisam também ter essa força de pessoas, de homens e Deus, homens e mulheres espirituais, né? Força da palavra de Deus neles. E é isso que a gente precisa possibilitar, porque conciliando essas duas coisas, a força física com a força espiritual, a força na palavra, eles representam sim essa energia que pode impactar e mudar o mundo. É um dos problemas, né? Porque os nossos adolescentes, eles às vezes têm como referência as pessoas que eles não deveriam ter como referência. Exatamente. Uhum. Aham. Uhum. A gente tem referenciais, mas talvez não tão assim, não são tão expressivos como esses outros artistas, né? O Lucinho Barreto que você está falando. Uhum. 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 Sim. Os irmãos estão ouvindo o que ele está falando? O pessoal que está aí atrás está ouvindo? Não. Você se incomoda de falar aqui no microfone? Irmãos, a paz. Eu estava perguntando para ela que o problema hoje, então, na nossa geração, seria a falta de referência. Porque o que acontece? Dentro da igreja, a gente tem dificuldade. Igreja que eu falo no sentido de igreja brasileira, não a igreja Bom Sucesso, igreja brasileira. A gente tem a falta de referência. Os irmãos veem o sucesso dos youtubers. Assiste um vídeo, qual é o conteúdo dele? Nenhum, é zero. Ele fica falando blá, 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 e tem 500 mil seguidores. Aí eu falei para ela dentro da igreja. Eu tenho 27 anos. Quando eu comecei no meio da adolescência, eu conheci o Lucinho Barreto. Alguns conhecem, como o PR Lucinho e tal. Eu conheci ele em 2005, 2006. Era um grande referencial para mim. Loucos por Jesus, a banda J42, o Congresso do Loucos, era uma coisa assim, abençoadíssima. Fui numa palestra dele ano retrasado com minha esposa. Eu me arrependi de ter ido, porque me desloquei para um lugar muito longe e não foi a proposta que eu buscava. Ainda assim, mudou bastante o referencial. Ele, há 10 anos atrás, falava de uma forma, hoje ele já fala outra. Se vestia de uma forma, hoje se veste de outra. Tem que fazer um penteado legal, botar uma calça colada, para poder ser descolado e cool com os adolescentes. Senão os adolescentes não vão ser atraídos por ele. Por essa minha pergunta. Hoje, então, o nosso problema dentro da igreja, assim, a meu ver, e uma pergunta de uma pessoa que tem conteúdo, tem gabarito para falar, seria a falta de referência dentro da igreja hoje, no Brasil? Desculpa falar tanto, irmãos. Obrigada, irmão. Então, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios de trabalhar com adolescentes, mas, assim, a gente está falando de referências que são, assim, que estão na mídia, né? O que eu acho que é importante o adolescente ter também é uma referência perto dele.
Porque a gente fala às vezes, o pastor Lucinho, mas eles assistem o Lucinho na televisão, ou eu não sei se pega aqui Rede TV, Rede Super, né? Ou no YouTube que pega. Enfim, a gente precisa de estar perto do adolescente e ser para ele um referencial. E eu acho que para ser referencial eu não preciso me descaracterizar. Ser uma pessoa que eu não sou. Ou me vestir de um jeito que eu não me identifico de me vestir. Porque os adolescentes têm muito de tribos, né? Isso é difícil você agradar a todos, né? Porque cada um tem o seu estilo. Mas eu ser um referencial onde ele se sinta aberto para me acompanhar. E isso a gente só consegue, irmão, no nosso relacionamento com eles. E à medida que a gente está trabalhando para o Senhor. Então, para onde eu vou, eu estou participando de um trabalho evangelístico. Não sei se vocês já ouviram falar do Samaritan's Purse. É uma organização americana que trabalha no evangelismo e discipulado de crianças. E assim, a gente está fazendo um trabalho de montagem de caixas evangelísticas, eu carrego meus adolescentes comigo. Gente, vamos lá, quem não vai estar livre no sábado? Eu quero eles perto de mim, não para copiar o meu jeito de se vestir, mas eu quero ser um referencial para eles na palavra e mostrar para eles que, olha, seguir a Jesus pode ser muito legal. Né? Eu acho importante eles terem esses referenciais, porque eles têm mesmo. Né? Os canais no YouTube que eles seguem, as pessoas que eles curtem, mas que eles possam ter isso de perto deles, não só lá na internet. Que eles possam saber aonde eles podem recorrer quando eles estiverem com uma dúvida. Eu penso muito nisso, naquilo que eu posso fazer com os meus adolescentes, com o meu grupo, e o que eles podem fazer, por sua vez, para impactar outros adolescentes. Eu penso mais no micro, porque isso é o que eu posso fazer hoje. Eu não posso alcançar nesse macro, como é o caso do Lucinho, pastor Lucinho. Né? Paz para todos mais uma vez. Já comi biscoito, mas não vou falar do biscoito. Não coopera muito o adolescente, no caso. Eu fui adolescente na igreja, né? Inclusive na época da ditadura gospel. Quem foi adolescente na ditadura? Eu fui na ditadura. Eu fui de 17 anos. Eu e mais 20, rapidinho, eu e mais 20 fomos disciplinados porque fomos jogar bola na Quinta da Boa Vista, chovendo, fazendo frio, não tinha ninguém. E de calça comprida e camisa social. Nós fomos excluídos da igreja. Mas eu estou curado, já passou. O estar junto não coopera. O filho está na igreja à noite. O jovem adolescente perto de você. Vai te ter como referência. Mas durante o dia ele está no curso de inglês. Está com a professora. E aí, como é que faz? Então, gente, ser referencial é isso. Eu acho que é relacionamento. E não precisa ser só os domingos. Não é? Não precisa ser só os domingos. Eu posso, durante a semana, estar em contato com meus adolescentes, fazer grupo de estudos. E a gente faz isso. A gente tem o clube das meninas que vão lá para a minha casa. Então, assim, não é só domingo. Claro que não dá para estar todos os dias, mas a gente hoje tem um grupo no WhatsApp, você tem outras ferramentas que facilita essa interação mais de perto, né? Graças a Deus pela tecnologia. Então, acho que isso que você colocou realmente é uma questão que a gente precisa pensar, mas se a gente coloca assim, o que eu posso fazer como referencial no meu grupo, na minha igreja? Né? O que eu posso possibilitar para ser esse referencial? E assim, eu penso muito nisso. É no trabalho, é no serviço que a gente vai crescendo e sendo referencial. Né? É no dia a dia mesmo. É quando eu faço uma viagem missionária com eles e a gente convive lá uma semana, dormindo, acordando, trabalhando, fazendo tudo juntos. Né? É quando eu levo um grupo para minha casa, vamos fazer a noite do pijama. E vai todo mundo dormir lá e a gente conversa. É nesses momentos que a gente vai tentando marcar e ser um referencial para a vida dos nossos adolescentes. Foi dessa forma que eu fui marcada. Né? Se hoje eu sou quem sou, é porque Deus colocou pessoas na minha vida que me ajudaram. Na verdade, eu estava até falei bem superficialmente. Né? Eu tive um período na minha adolescência com uma crise de identidade muito profunda, que eu achei que eu não ia sair. E graças a Deus pelas pessoas que Deus colocou perto de mim que me ajudaram. Eu entrei num complexo assim, de inferioridade, super tímida, tinha vergonha até de falar presente na hora da chamada, para vocês terem uma ideia. E o Senhor trabalhou isso comigo. E muitos adolescentes estão passando por isso, e às vezes a gente não sabe. Eu não sei se vocês já tomaram conhecimento, mas um hábito muito comum dos adolescentes que estão passando por situações de depressão ou outros conflitos é se cortar. Eles fazem marcas no corpo, por quê que eles fazem isso? Porque a dor interna, interior, é tão grande que eles precisam extravasar isso de alguma forma. Então é melhor sentir a dor física, porque de fato eles sentem alívio da dor interior. Eu preciso que quem for falar, vem aqui, porque quem está ali não está escutando. A senhora falou que Deus colocou pessoas no seu caminho que lhe ajudou. Eu acho que está faltando, muitas das vezes, esse identificador de Deus na vida dos adolescentes, de que
pessoas vão ser indicadas por Deus. E não do jeito que o mundo está indicando, colocando aí. Eu acredito que os adolescentes dessa geração, nós como igreja, os mais velhos, como o pastor Paulo César falou, talvez estamos falhando em não mostrar para os adolescentes, para que eles reconheçam quem é Deus, e vai estar com eles, e vai orientá-los, e vai colocar pessoas no caminho deles. Eu acho que está faltando isso. Por isso que eles estão buscando em outros lugares. Estão buscando alimento em restaurantes que não é nem para eles estarem. Porque não sabem como, de repente, identificar é Deus, não é Deus. Eu acredito que esse é a grande questão no momento. Interessante isso. Obrigada, irmão. Gente, a gente não precisa que alguém até nos indique. Olha, é a Raquel que vai cuidar de vocês. Eu acho que até quem não trabalha com adolescente, né, como... Vocês estão aqui se preparando porque vocês são líderes, amém? São líderes, né? Trabalham na igreja. Então, assim, é você se colocar, você viu um adolescente, se aproxima. Não tem que alguém te colocar nessa função para você começar a fazer alguma coisa pelos adolescentes. Seja você, quem sabe não é você a pessoa que Deus está colocando para tratar, para cuidar, para ajudá-lo nessa caminhada. E quantas vezes Deus nos usa dessa forma, né? De uma maneira tão informal. A gente nem estava esperando que Deus ia nos usar, de repente aparece a situação ali. É a questão da insensibilidade, né? Nós estamos nos tornando pessoas insensíveis, cada um se fechando no seu mundinho, né? A tecnologia é legal, mas por outro lado ela está trazendo essa perda, né, do contato humano, do tete a tete. Eu estou te ouvindo bem, aí eu esqueço que tem gente que não está te ouvindo. O que acontece? Aqui a balança ela acabou ficando desigual. Dá-se um destaque, né? Como no caso que o Paulo Henrique falou, em algumas situações, e a essência ela está sendo esquecida, que é a palavra de Deus, que é o fundamento. Então dá-se um espaço muito grande para tantas outras coisas e a palavra de Deus ela fica em segundo plano. E a palavra diz que e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que nós estamos pecando, em dar a preferência à palavra de Deus, que é o que sustenta o adolescente. Exatamente isso, eu concordo com vocês, que a nossa base, o nosso referencial tem que ser a palavra, é a palavra que traz transformação, é a palavra que traz mudança. Né? E nós somos os instrumentos de Deus para usar a palavra, impactar a vida dos nossos adolescentes. A gente vai ter um tempo para falar mais sobre isso, tá bom? Sobre os desafios que a gente tem enfrentado com eles. Mas não perdendo de foco que adolescente gosta de diversão. Então... é isso que a gente precisa promover para eles, né? A palavra de Deus ela precisa chegar, mas precisa atrair. Porque se a gente for falar para adolescente, como a gente fala para adulto, vão dormir, né? Não vão querer ir a culto, ir para a escola dominical. Então tem que ter um linguajar mais voltado para eles. Palavras e ações. Ó, sobre a questão da sensibilidade que o irmão falou. Suas ações de amor e bondade vão falar muito mais alto do que as suas palavras. Então a gente tem que ser autêntico com eles. Né? Não só falar, olha, eu te amo, Jesus te ama. Não, ame. E como é que a gente demonstra amor, gente? Com as nossas atitudes. Porque amor não é sentimento, gente. Amor é ação. Quando a gente lê lá o texto áureo da Bíblia, né? João 3,16. Porque Deus, de tal que Ele deu o seu Filho unigênito. Então, quando a gente ama, a gente faz algo por aqui, porque a gente ama. Então, é muito fácil falar, eu me importo com você, eu gosto de você, falo isso no domingo, abraço, e durante a semana eu nem lembro que existe aquele adolescente que talvez compartilhou uma necessidade comigo. Né? Então, assim, para começar, eu acho que a gente tem que buscar isso. Senhor, eu tenho orado dessa forma. Coloca os teus sentimentos no meu coração. Eu tenho orado, todo dia eu oro, Senhor, enche a minha mente com os teus pensamentos e o meu coração com os teus sentimentos. Porque nós precisamos amar as pessoas da forma como Deus as ama. Porque se eu sou o corpo de Cristo nessa terra, eu sou a extensão dele aqui. Eu sou o coração do Senhor aqui, eu sou a boca do Senhor aqui, eu sou os seus olhos, as suas mãos. Então eu preciso ser essa extensão, né? Eu não sei se as pessoas têm extensão em casa, mas lá em casa a gente tem. Extensão, vocês sabem o que é? Um fio longo, que às vezes a gente precisa de uma tomada, está lá longe. Então, eu, por exemplo, quando vou aspirar a casa, a tomada do aspirador é muito curta, eu preciso de uma extensão para poder percorrer a casa inteira. Então, a gente é essa extensão, onde a gente está conectado com o Senhor e a gente chega nas pessoas demonstrando esse amor de Deus através da nossa vida.
né? Exalando o perfume do Senhor e trazendo impacto por onde a gente passa. Encorajamento. E assim, eu acho que essa é uma das principais responsabilidades de um líder, encorajar. Que é a gente olhar, tentar enxergar além daquilo que está posto ali. Às vezes a gente vê um adolescente que você pensa assim, meu Deus, só um milagre. Deus é mestre nisso, né? Em fazer milagres. Mas é isso, é eu ver possibilidades onde não tem. Aquele adolescente não está produzindo fruto, aquele adolescente só vem para atrapalhar a minha aula, não. Ele é um potencial. O trabalho de Deus na vida dele vai fazer dele também um referencial. E eu preciso enxergar possibilidades onde não tem. E sempre encorajar os adolescentes. Sempre, 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 sempre. Ver solução onde não existe. E é o Senhor quem vai nos mostrar isso. Eu creio. Eu creio nisso. E eu tenho visto Deus fazer isso. Deus fazer isso. Nessa viagem que eu fiz com eles, tivemos muitas dificuldades. A Ana Deise acompanhou de perto. E, por fim, teve um dia que eu falei assim, era tanto problema para a gente conseguir viajar, que eu pensei alto, minha mãe ouviu, eu falei assim, ai Deus, me arrependi de ter lançado essa proposta. Porque agora a responsabilidade está toda nos meus ombros e eu não estou dando conta. Aí minha mãe pegou e me repreendeu, Raquel, como que você pode falar um negócio desse? Você acha que isso nasceu de você, esse desejo de fazer isso? Aí eu falei, não, mãe, realmente eu pequei. Porque os desafios a gente vai encontrar, mas a gente precisa sempre enxergar além e ver possibilidades, mesmo onde não tem ali possibilidade. Mas é o Senhor quem faz, não é? Eu fico imaginando lá Moisés, quando se deparou com o mar vermelho. Tá, e agora? Já era, agora a gente morre. Não, tem. Deus, ele é mestre em fazer milagres. Então toca lá na água, o cajado que vai abrir. E é assim que Deus faz. Não é? A gente só precisa ir, não parar. Com os adolescentes? São tantas, né? Vamos lá, vou citar uma delas. Pois é, a gente tem alguns adolescentes na igreja, essa é uma dessas. Foram muitas dificuldades, irmãos, para eu chegar a falar, pensar em desistir, porque foram muitas dificuldades. Eu estava achando que o negócio estava travando muito, mas era Deus que queria mostrar realmente o poder dele. Uma das dificuldades foi conseguir autorização, porque para entrar em alguns países, cada país tem as suas normas, as suas regras, a sua legislação. Então, no Paraguai, apesar de ter uma legislação específica de como entrar, porque eles todos eram menores de idade, tá, gente? Era de 12 a menos de 18 anos, até 18 anos incompletos. Foram 18 anos incompletos. Foram os adolescentes que a gente levou. Então, precisava de uma autorização do pai e da mãe. Esse documento tinha que ser reconhecido firma no cartório, depois levado lá no Palácio Itamaraty para carimbar e validar aquele documento. Isso na Argentina. Só que a gente tinha 2 casos de adolescentes que os pais eram separados e o pai, num caso, a adolescente, a gente teve que entrar na justiça. Foi o caso mais difícil, né? A gente teve que entrar na justiça porque o pai, ele é dependente químico e vivia em situação de rua e a gente não encontrava com ele lúcido para levá-lo a um cartório para assinar um documento. Então, esse foi o caso mais difícil. E o outro caso, depois de muito tempo, a gente conseguiu convencer o pai lá no cartório, não, você não precisa se preocupar com o dinheiro que a gente vai pagar, só a presença lá e assinar o documento. Então, mas no caso de uma adolescente, e o caso dela é tão bonito, essa menina, eu até falei para ela, Deus tem algo muito, muito especial para fazer na sua vida, porque a sua história é uma história de milagres. Essa menina, assim, a história dela é linda. Ela, quando era adolescente, uma criança, eu cheguei a dar aula para ela no departamento infantil, antes de eu ir para a classe de adolescente, ser professora. E ela colocou lá, a gente estava fazendo uma limpeza no departamento infantil e acharam uma caixinha de pedidos de oração. E tinha o pedido dessa menina lá, que ela falava assim, eu quero... As meninas, geralmente adolescentes, pré-adolescentes, que era o caso das meninas que eram da mesma classe dessa jovem que eu estou citando, colocava assim, eu quero um namorado bonito, eu quero um tênis marca. E essa menina colocou assim, eu quero que na minha casa tenha água e eu quero viajar para muitos lugares. Depois de tudo que a gente passou para conseguir levar essa menina nessa viagem, porque a gente conseguiu, gente, no dia anterior da nossa viagem, essa menina não ia.
por conta do tal juiz que não assinava lá o papel, depois que assina. Como é que a gente faz em tempo para reconhecer tudo isso em cartório? Enfim. Quando a gente voltou da viagem, acharam esses pedidos de oração dessa menina. E eu falei, olha só, o que Deus faz, né? Foi gratificante. E, assim, coisas que me impactaram muito. Adolescentes que chegaram para mim, tia, falando, chorando. A gente agora já sabe o que a gente vai crescer. Você tinha perguntado sobre a nossa profissão, se a gente já tinha pensado nisso. E elas falaram, eu quero ser missionária. 2 delas falaram isso para mim. Então, assim, não tem... Gente, todo sacrifício compensa. Quando a gente vê esses frutos, todo sacrifício compensa. Porque da nossa missão, né, de encorajamento é isso, é fazer o adolescente perceber qual é o chamado de Deus na vida dele. Que ele consiga descobrir isso agora. Né, e que ele possa investir o tempo dele para se preparar para cumprir o propósito que Deus tem para ele. Então, assim, isso para mim foi muito especial. Quando elas voltaram da viagem falando isso, eu fiquei pulando de alegria. Eu falei, ai, que bom, coisa maravilhosa. Esqueci de todos os problemas que eu tinha tido antes. Então, encorajamento. Confiança. Nós, como líderes, nós precisamos conquistar. Isso é um trabalho mesmo de conquista, conquistar a confiança dos nossos adolescentes. Porque foi o que alguém aqui falou, né, sobre os adolescentes encontrarem mesmo referencial na escola, né, no curso de inglês, com pessoas que não estão na igreja, não conhecem a palavra do Senhor e que não vão ter bons conselhos, porque os melhores conselhos estão na palavra. Então, assim, que eles possam ver em nós essa pessoa, que eles estão passando por um problema. Professor, eu confio em você para se abrir. Eu já tive adolescente que chegou para mim e falou, tia, eu tenho o hábito de roubar. Não é porque eu estou precisando, simplesmente cleptomania, né? Uma pessoa para chegar e falar isso é porque confia. E nós temos que ser dignos da confiança deles. Né? Saber guardar segredo, saber a hora de chamar e falar assim, olha, agora isso aqui é bom a gente procurar o pastor para a gente conversar. Né? Ter essa questão do sigilo, que ele veja em nós, que eles vejam em nós essas pessoas que eles possam se abrir. Olha, eu posso me abrir com você, porque eu sei que você vai me ajudar, que você não vai me expor, que você não vai me envergonhar. Né? Que eles possam ver em nós essa pessoa, dignos de confiança. E agora eu vou passar um filme para a gente concluir. Léo. Smarter to travel in groups. Essa é uma propaganda de ônibus que para as pessoas viajarem em grupo, né? Mas eu achei interessante porque mostra sempre um líder e assim não tem problema, não tem dificuldade, não tem desafio que nós não consigamos enfrentar se nós estivermos juntos e unidos, né? Lembrando sempre da promessa que Jesus nos fez: as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Nós podemos e nós vamos fazer grandes coisas para o Senhor, porque Ele está conosco e nós somos apenas parceiros do Senhor nessa obra e nesse ministério. Obrigada.